2 e 3, certo? Então, já caminhamos as duas casas aqui. Agora, eu vou descer. Como que eu vou fazer, gente? Eu já pulo aqui, ó, pro meu ponto alto de baixo, tá? E eu vou sempre virar a nossa bolsa, tá? Então, a gente sempre vai estar virando ela. Então, aqui eu já viro e já laço aqui, ó, o meu ponto alto, tá? Eu já pego aqui, laço ele e vou trabalhar mais 3. 1, 2 e 3, tá? Desci 1. Agora, novamente no nosso desenho, eu caminho para a esquerda mais uma casinha. Então, eu laço aqui o meu fio e venho bem aqui, ó, na nossa próxima casinha, tá? Que foi bem aonde ficou o arremate. Então, aqui eu faço 3 novamente. 1, 2 e 3, tá? Então, para vocês verem como vai ficando aqui. E agora, vamos descer uma casinha, tá? Vamos descer aqui mais uma vez. Então, a gente vira novamente o trabalho e vamos entrar aqui, ó, no nosso ponto alto, tá? Por baixo do ponto alto. E vamos fazer aqui 1, 2 e 3, tá? Então, foi o que a gente desceu, certo? Ó, eu vou mostrando pra vocês o papel aqui pra gente ir se situando, tá? Que eu gosto de fazer o papelzinho por conta disso, tá certo? Ó, pra vocês verem. Aqui a gente acabou de descer, certo? A gente fez todo esse percurso aqui e descemos. Agora aqui tá falando pra gente ir 2 casas pra direita. Então, agora eu volto pra direita, tá? Então, a gente vai virando a nossa bolsa mesmo, tá certo? Então, eu tô aqui, agora eu viro pra cá, tá? E vamos pegar, gente, ó, aqui na nossa correntinha, tá bom? Então, quando a gente tiver que andar na correntinha, a gente tem que ir na correntinha, tá? Então, eu laço aqui e viro. Vou pegar aqui 1, 2, opa, e 3. Caminhei aqui o primeiro e agora vou no segundo, tá? 1, 2 e 3, tá? Então, já caminhei as duas pro lado direito. E no meu papelzinho agora, tá mandando a gente descer, tá? Pra depois a gente trabalhar aqui na parte de baixo, que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui a gente vai descer uma, tá? Então, eu venho aqui no meu ponto alto, aqui de baixo, ó, pra vocês verem. E vou descer. Então, eu laço aqui o meu fio. E pego no ponto alto aqui de baixo. E fazemos aqui, ó. 1, 2 e 3. Essa parte aqui da nossa primeira carreira de baixo é a parte que fica um pouquinho mais complicada por conta da base, tá? Mas a gente vai aí mexendo com ela, tá? Movimentando o que a gente consegue fazer normalmente, tá? E agora, gente, chegamos na parte que eu falei pra vocês que vai ter uma diferencinha, que aqui é a parte de baixo, que a gente vai caminhar 2 casinhas pro lado esquerdo, tá? Que a gente vai ter que utilizar, ó, os pontos baixos que a gente fez aqui. Lembra que a gente fez uma primeira carreira de ponto baixo? Então, a gente vai ter que utilizar ele. Tá? E a gente vai trabalhar somente aqui nessa parte de baixo, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente. Ó, eu vou laçar aqui o meu fio.
Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Eu laço aqui meu fio e eu sei que eu tenho que caminhar, ó, por duas. Lembra que a gente tem que caminhar por duas casas? Então, a gente vai trabalhar nesses dois espacinhos aqui, só que a gente vai utilizar os pontos baixos, tá? Eu só vou pular aqui aonde tá o ponto alto e eu venho aqui, ó, no próximo ponto, tá? No próximo pontinho de base aqui, ó. Ó, no pontinho de base, eu laço o meu fio e vou fazer 2 pontos altos aqui, ó. Deixa eu firmar aqui. 1 e 2. Agora, eu vou vir aqui no espaço que eu tenho já meu ponto alto, tá? E vou fazer mais 2 pontos altos aqui. 1 e 2. Laço meu fio e venho novamente aqui no ponto baixo entre os 2 pontos altos aqui. E faço mais 2. Ó. 1 e 2. E agora, o último vai ser bem aqui embaixo, aonde a gente tem o ponto alto, tá? E vamos fazer mais 2. 1 e 2. Certo? É somente essa parte aqui que vai ficar diferente, que a gente vai trabalhar. A gente só vai pular o primeiro ponto alto, e vamos fazer 2 pontos para cada pontinho de base até aqui o ponto alto, tá? Fiz essa parte dos dois bloquinhos que a gente precisava fazer para a esquerda, e agora a gente vai subir, tá? Ó, aqui para vocês verem, a gente sobe agora. Então, eu vou subir nesse ponto alto aqui, tá? Então, vamos lá. Agora, vamos voltar a fazer 3 pontos altos aqui. Ó. 1. 2 e 3. Para vocês verem, fiz aqui os 3 que a gente precisa fazer, tá? Agora, no nosso papelzinho aqui, na nossa colinha, a gente precisa caminhar para a esquerda uma casinha, tá? Então, aqui eu já sei que eu vou vir aqui, gente, ó. Bem aqui aonde a gente fez o nosso arremate, na correntinha aqui de cima, tá? E novamente vamos fazer 3 pontos altos aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Agora, vamos subir tá? Vou mostrar aqui pra vocês de novo a nossa colinha. A gente fez aqui esses 2, subiu, fizemos aqui na parte reta, vamos subir mais para depois caminhar pra direita, tá? Então, aqui eu laço e eu vou subir aqui no meu ponto alto, tá? Já fica bem certinho no lugar que a gente precisa trabalhar. Então, eu laço aqui o meu fio, venho aqui no meu ponto alto e fazemos novamente 3 pontos. 1, 2 e 3, tá? Ó. E agora, como eu falei pra vocês, a sequência é a gente ir pra direita, tá? Então, aqui, eu sei que eu tenho que vir aqui, ó, bem na correntinha que a gente fez. Lembra? A correntinha? Aqui dividindo os pontos. Então, aqui, eu viro aqui um pouquinho, sempre virando, tá, gente? E fazemos aqui mais 3. 1, 2 e 3, tá? Pra vocês verem como tá ficando aqui. Já mostro pra vocês bem certinho. E agora, o nosso último comando aqui,
Pra depois a gente continuar a mesma sequência, é a gente subir um. Então, aqui agora, eu só vou subir aqui no pontinho que eu já tô com a minha saída já na agulha aqui, tá? Então, vamos fazer os nossos 3. 1, 2 e 3. Tá? Ó, vou soltar aqui minha laçada um pouquinho pra mostrar pra vocês como que tá ficando, ó. Ó, pra vocês verem como que fica, tá? Forma um desenho aqui, né? Tá vendo? O mesmo desenho, né? Um pouquinho mais oval, mas bem parecido aqui com o que a gente fez na nossa colinha, tá? E agora, gente, a gente vai continuar com a mesma sequência. Vamos caminhar 2 casinhas pra esquerda, vamos descer, mais uma casinha pra esquerda, depois vamos descer, 2 casinhas pra direita, desce, e daí vamos chegar aqui no pezinho dos pontos baixos. Depois a gente sobe, caminhamos pra esquerda, sobe, caminha pra direita e sobe de novo. E continuamos na sequência. Eu vou fazer mais uma vez pra vocês verem. Então, pessoal, vamos lá para mais uma, tá? Vou mostrar para vocês mais umas com algumas dicas aqui, tá? Para vocês não se perderem, né? Além da nossa colinha que vocês têm que ter, tá? Eu sugiro que vocês marquem dessa forma mesmo, gente, com as setinhas, ó. Quando for 2 setinhas, vocês colocam 2 setinhas para vocês saberem, tá? Que é 2 casinhas que a gente vai caminhar, tá? Então, vamos lá. Então, aqui no nosso papelzinho, ó, a gente já sabe que a gente tem que caminhar 2 vezes para a esquerda, né? Que já é o início da nossa trama aqui. E quando a setinha tá na horizontal, a gente caminha na correntinha. Então, vamos lá. Na primeira correntinha, vamos fazer 1, 2 e 3. Na próxima, mais 3. 1, 2 e 3. No próximo, agora a gente vai descer, tá? Então, a gente vai descer utilizando o ponto alto. Então, eu viro aqui a minha bolsa, ó. E aqui no ponto alto que desce, vamos fazer mais 3. 1, 2 e 3. Ó, então descemos. Agora, vamos caminhar uma casinha para esquerda. Laço aqui e vamos vir na correntinha, tá? Então, aqui. 1, 2 e 3. Pra vocês verem, assim a gente vai fazendo, tá? Agora, mais uma vez, a gente vai descer, né? Aqui, pra vocês verem, aqui a gente vai descer. Então, viramos aqui e vamos no nosso ponto alto. Então, aqui. 1, 2 e 3. Tá? E agora aqui novamente a gente tá vendo que a gente vai caminhar de novo, gente, pra esquerda por 2 espacinhos, tá? Por 2 casinhas. Então eu laço aqui meu fio, já viro a minha bolsa e vou caminhar aqui em cima das duas correntinhas na sequência. 1, 2 e 3. Na próxima, 1, 2 e 3, certo? Aqui. E agora, a gente vai descer, tá, gente? Então, a gente desce aqui na parte de baixo, quase no pezinho do nosso ponto alto, no ponto baixo. 1, 2 e 3.
Então, agora a gente vai começar a trabalhar nos pontos baixos aqui embaixo, né? Ó, pra vocês verem na nossa colinha aqui, temos aqui a parte de baixo que a gente tem que caminhar no ponto baixo, tá? Caminhando pra esquerda. Então, aqui a gente caminhou para a esquerda 2 vezes, desceu mais um pouquinho para a esquerda, né? Uma casinha para a esquerda, desceu, caminhou 2 vezes para a direita. Agora a gente desceu e vamos caminhar 2 vezes para a esquerda, tá? Então, pegando na parte das correntinhas. Vamos pular somente aqui aonde tá feito o ponto alto e vamos no próximo, tá? E vamos fazer 2. Em cada pontinho. Então, aqui, 1 e 2. Aqui embaixo do ponto alto, mais 1 e 2. Aqui no próximo pontinho, 1 e 2, e agora bem aonde tá o nosso ponto alto, tá? 1 e 2. Tá bom? Ó, vai ficando assim. Agora vamos iniciar a nossa subida. Então agora eu subo uma casinha. Eu laço meu fio e já venho aqui, ó, que sempre vai estar na saída certa, tá, gente? Então, aqui já tenho a saída do meu ponto alto. Então, aqui, mais 3 pontos altos, tá? Lembrando que essa parte dos 2 pontos altos vai ser somente nessa parte aqui onde a gente trabalha nos pontos baixos, tá? Nas próximas carreiras, né? Nas outras 2 carreiras que a gente vai fazer, a gente não vai precisar fazer elas porque a gente já vai estar nos nossos bloquinhos, tá? Então, aqui, 3 na subida, né? Agora, vamos caminhar mais uma casinha pra esquerda, tá bom? Então, eu laço aqui o meu fio e eu já estou na saída, ó, da minha correntinha. Então, eu faço aqui mais 3. 1, 2 e 3, tá? Agora, vamos subir uma casinha, tá? E aqui, agora tem uma dica que eu vou dar pra vocês que é muito importante, tá? Ó, 1, 2 e 3. Ó, pra vocês verem, a gente subiu aqui a casinha e agora a gente tem que caminhar pra direita, gente. Só que tem o seguinte, ó, como eu falo pra vocês, que a gente já tem aqui toda a nossa saída, tá? Quando a gente for caminhar, a gente vai caminhar uma casinha pra esquerda, pra direita, né? Aqui, como eu tô mostrando pra vocês aqui, bem aqui, ó. A gente só vai caminhar uma casinha, né? E depois a gente vai subir. Então, tecnicamente, a gente só vai pular pro próximo ponto alto, tá vendo? Então, aqui a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nessa parte, pra tomar cuidado, pra não pular direto pra cá, tá? Porque lembra que eu falei pra vocês que a gente vai estar em cima de um e só vai pro próximo? Se eu fizer aqui, eu vou colar aqui, mas não, gente, ó, pra vocês verem que a gente sempre vai pular um espaço aqui e um espaço embaixo, tá? Então, a gente sempre vai pular aqui. Então, eu já vou vir no pé aqui, ó. Bem aqui, a gente tem um ponto alto e tem um outro ponto alto aqui. A gente vai trabalhar aqui entre esses 2 pontos altos. Sempre entre os pontos altos tem uma correntinha, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar aqui nesse pé. Se eu caminhar e pular esse ponto alto, eu tô fazendo errado, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui nessa parte. Então, aqui eu já entro no espacinho entre um ponto alto e outro e faço os meus 3 pontinhos altos aqui, tá? 1, 2 e 3, tá certo? E agora eu vou subir no meu ponto alto, tá? Então, eu vou subir nesse daqui. Ó, pra vocês verem que dessa forma a gente vai ficar certo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não pular ponto. 1, 2 e 3. Ó, para vocês verem. Então, aqui agora tá certinho, ó. E ficou
aqui aquele pontinho pro lado. Aqui, gente, entre um motivo e outro, vai ter sempre um sozinho, tá vendo aqui? Nessa parte de cima e também aqui na parte de baixo, ó. Aqui também vai ter sempre um sozinho. Dessa forma, se eu fizer daquele jeito, aqui já vai desandar tudo errado. A partir desse motivo aqui, tudo vai dar errado. Por quê? Porque você vai aproximar e eu não posso aproximar. Porque isso daqui vai dar a saída para mim continuar as carreiras em cima, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção somente naquela partinha ali, tá bom? Porque pode ser que você acabe pulando aí esse ponto. E agora, gente, já tá no jeito certinho, só de você iniciar tudo de novo, tá? Tudo de novo aqui, ó. Caminhando 2 vezes para a esquerda, tá? Desce no ponto alto, caminho mais uma vez para a esquerda, desce, vamos depois 2 vezes para a direita, desce, mais 2 vezes para a esquerda, vamos subir, mais uma vez para a esquerda, sobe, uma vez para a direita e sobe, tá? Então vamos prestar bastante atenção nessa parte aqui, que é a parte que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. O resto vai tudo embora, gente, tudo tranquilinho. Tá? Então, vamos fazer dessa forma, tá? Até a gente chegar aqui no início de novo, só pra gente completar essa parte e eu já volto com vocês. Voltei, meus amores, olha pra vocês verem como fica bem bonito. Ó, terminei, tá? Dei toda a volta e como eu falei pra vocês, deu certinho aqui, tá bom? Ó, acabei de subir aqui em cima e como eu falei, a gente sempre tem que deixar esses espaços aqui em cada motivo, tá? Entre cada motivo. Eu contei, gente, um jeito que eu contei foi essa parte aqui de baixo, que são essas partes aqui que a gente trabalhou na parte dos pontos baixos. Então, ficou aqui com 10 motivos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, pra vocês verem, ficou 10, né? E agora, vamos aqui pra gente fazer o arremate, tá? Como falei pra vocês, eu vou desfazer esse nozinho aqui. Ó, eu vou só desfazer ele. E a gente tem que cortar aqui, né, gente? O finalzinho. Daí vai da escolha de vocês, como que vocês querem fazer esse final. Se vai ser com o fio que a gente acabou de cortar ou com o fio do início, tá? Não tem problema. Mas a gente vai fazer daquela mesma forma. Entrando com a agulha de trás pra frente, pegando as 2 alcinhas aqui. Então, vou pegar com esse fio que a gente acabou de cortar, tá? E eu levo aqui no meio da minha alcinha e pegando aquela alcinha de trás também, certo? Pra vocês verem. E o acabamento fica bem perfeitinho. Depois a gente só pega, gente, ó, a gente já vai pegar e vai passar por entre alguns pontinhos e vamos levar lá pra trás pra fazer o arremate aqui na parte de dentro, tá? Pra ficar mais fácil esse arremate pra não aparecer aqui na frente, tá certo? Mas ó, pra vocês verem, só pra vocês verem como fica bem bonito e dá bem certinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer pra subir a nossa próxima carreira, tá? A nossa próxima carreira, gente, é um pouquinho mais fácil, porque a gente não vai trabalhar, né, nessa parte dos pontos baixos. A gente só vai trabalhar na última, quando a gente vai ter que pegar aqui em cima, tá, gente? Já vou avisar vocês que a gente vai ter que pegar aqui em cima e vai ser mais ou menos parecido com aqui que a gente fez embaixo, tá? Deixei a bolsa aqui de lado, gente, pra me mostrar uma coisa pra vocês, tá? A gente tava fazendo essa sequência aqui, né? Vai mudar um pouquinho agora, tá? Mas é pouquíssimas coisas. É só uma coisa, falar bem a verdade pra vocês. A gente tava fazendo, caminhando aqui no começo, 2 vezes pra esquerda, a gente descia uma vez, caminhava mais uma vez pra esquerda, descia uma vez. E aqui, gente, ele caminhava 2 vezes pra direita. Só que agora, gente, a gente só vai mudar isso daqui, tá? A gente vai mudar isso daqui. Em vez de a gente caminhar aqui, deixa eu pegar a caneta pra mostrar pra vocês. Em vez de a gente caminhar 2 vezes, tá? Aqui nessa parte, a gente vai caminhar só uma, tá? Então, essa parte aqui não vai ter. Então, eu marquei aqui novamente pra vocês, ó, em outro papelzinho. E vai ser praticamente a mesma sequência, só vai mudar essa parte. Vamos caminhar 2 vezes para a esquerda, vamos descer uma vez. Vamos caminhar mais uma vez para a esquerda, vamos descer mais uma vez. E aqui, que seriam 2, a gente só vai caminhar uma vez,
tá? Depois a sequência é a mesma, a gente vai descer, vamos caminhar 2 vezes para a esquerda, vamos subir, vamos caminhar uma vez para a esquerda, vamos subir novamente uma vez para a direita e uma vez para subir. E depois começa todo de novo a mesma sequência, tá? Então é só aqui que vai mudar, mas eu vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Por que que a gente tem que fazer isso? Porque vai encaixar, ó, bem aqui, aquela parte de baixo que a gente trabalhou, né? Lembra que a gente trabalhou aqui embaixo? Então, essa parte vai ficar bem aqui, tá? Bem aqui, entre esses pontinhos aqui, que ficou no meio, que a gente pulou embaixo, tá? Então, vamos lá. Vamos laçar aqui o fio. E vamos começar aqui nesse sentido mesmo, tá? Dos pontos que a gente começa, os 2 pontos juntos aqui. As 2 sequências aqui, tá? Só que na terceira carreira, contando pra cima. 1, 2, 3, tá? E vai ser aqui, tá? Bem aqui nesse sentido. Aqui a gente tem aquela setinha que a gente sobe uma vez, aqui, e é na correntinha, tá? Então, 1, 2, 3. Então, aqui eu laço o meu fio e vou trabalhar, começar aqui, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu sei que eu tenho que fazer os meus 3 pontos juntos, tá bom? Ó, já fiz o primeiro, vou puxar aqui pro ladinho, tá? 1, 2 e 3, né? Que a gente sabe que essa parte aqui é tranquilinho. E aqui do ladinho mais 3. 1, 2 e 3 aqui, tá? É a primeira sequência, né? Caminhando 2 vezes para a esquerda. Agora, vamos descer uma vez. Então, aqui, no ponto alto de baixo. 1, 2 e 3, tá? Agora, mais uma vez, vamos caminhar para esquerda. Vamos vir aqui na nossa correntinha do lado. 1, 2 e 3. Certo? Agora, vamos descer mais uma vez. 1, 2 e 3. Então, aqui agora seria aquela sequência de 2 caminhos aqui que a gente ia fazer, mas a gente só vai fazer um nessa carreira, tá? Então, eu laço aqui o meu fio, já viro o meu trabalho, ó. E venho aqui, ó. E fazemos os nossos 3 pontos novamente. 1, 2 e 3, tá? Então, aqui eu já vou descer, tá? Então, eu laço aqui meu fio. E vamos descer aqui. 1, 2 e 3. E agora, gente, a gente vai fechar aquele caminhozinho aqui que a gente deixou. Então, a gente vai caminhar aqui 2 espaços, como falei pra vocês, né? Aqui embaixo. Então, vai ficar bem certinho aqui, ó. Nesse primeiro espaço e no segundo espaço, tá? Ó, 1, 2, 3 nesse primeiro, tá? Como falei pra vocês, aqui muda um pouquinho, porque nessa parte aqui embaixo a gente tava trabalhando nos pontos baixos, e a gente tava trabalhando 2 pontinhos em cada espaço. E aqui a gente vai levar a mesma sequência, tá? 3 pontinhos em cada espacinho, porque agora a gente não tá trabalhando nos pontos baixos, tá? Então, aqui os meus outros 3 pontinhos.
2 e 3. Ó, pra vocês verem. E agora, a gente vai subir. E a gente vai subir aqui no nosso pontinho, bem certinho, tá? 1, 2 e 3. Pra vocês verem como fica. Vai ocupar bem certinho aqui aquele espacinho que ficou vazio, lembra? Aqui embaixo e aqui vai ocupar bem certinho, tá? Então, meus amores, a sequência é a mesma, tá bom? Aqui nessa parte de baixo, a gente não estava trabalhando nessa correntinha, lembra? Porque a gente precisava deixar aqui um lugarzinho vago. Mas é o seguinte, gente, ó, eu já subi aqui tudo de novo, tá? E cheguei bem naquela partinha que a gente tava fazendo, que eu comentei com vocês que a gente tava modificando ali embaixo. Aqui, gente, se eu fizer somente... Se eu vim aqui entre esses dois pontos altos e fechar aqui a setinha de subida nesse ponto alto aqui, a gente vai pular 2, tá? Então, aqui nessa carreira, a gente vai direto na correntinha, tá? Então, a gente já pula direto pra essa correntinha aqui do ladinho e faz 3. 1, 2 e 3, tá? E depois a gente sobe nesse ponto alto aqui. 1, 2 e 3, tá? Ó, então aqui a gente vai continuar pulando somente um, porque se eu fizer da forma que a gente fez aqui embaixo, fazendo os 3 pontinhos entre os pontos altos, a gente vai pular 2. Então, eu preciso pular, transferir esses pontos para a próxima correntinha, do jeito que eu falei aqui para vocês, pra gente ficar somente com um aqui em cima, tá? Que a gente precisa pular esse um, depois a gente vai fazer praticamente do mesmo jeito dessa parte de baixo, tá? Então, agora essa sequência, tá bom? Muda somente esses 2 detalhes, como eu falei para vocês. Aqui, a gente tava fazendo 2, né? A gente tava pulando, fazendo em 2 espacinhos, aqui a gente faz em 1, e essa partinha agora é o que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, vamos dar a volta total aqui, e eu já volto com vocês pra mostrar como que a gente vai finalizar e iniciar a próxima carreira. Então, meus amores, fiz aqui as 2 carreiras, como eu falei pra vocês, ó. Já fiz o arremate, tá? Ó, pra vocês não se preocuparem, tá? Que depois que a gente começa a subir as carreiras aqui do babado, ela já vai ficando em pezinha, tá? Pode ficar sossegado aí. Ó, mas ela fica muito bonita, gente. Fica muito linda. Fica vazadinho, mas depois a gente vai colocar o forro e vai ficar tudo beleza. Então, já fiz os arremates, tá? Pra vocês verem, ó. Então, fica bem bonito. E conforme a gente vai subindo as carreiras, né? Ela vai firmando, tá? Ó, ela vai ficando mais firminha. Então, vamos lá. A nossa próxima carreira, gente, vai ser igual a nossa última carreira, tá? Vai ser igualzinha. A primeira carreira a gente só vai fazer uma vez. Então, vai ser igual a segunda. A única coisa que vai mudar vai ser aonde a gente vai entrar na parte de cima, tá? Então, vamos lá, laçada inicial. A gente laça o fio e continua, tá? No mesmo sentido que a gente estava fazendo aqui. A gente vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, tá? A diferença vai ser essa daqui, gente, que a gente vai ter que entrar, ó, embaixo da correntinha, embaixo do ponto baixo que a gente fez aqui. Lembra que a gente fez o ponto baixo? Então, a gente vai ter que entrar aqui. Só que aqui a gente não vai trabalhar igual a gente fez nessa parte de baixo, que a gente estava trabalhando onde tinha um ponto alto e onde tinha o ponto baixo. Aqui a gente só vai trabalhar aqui, ó, bem no centro. E vamos fazer 3 pontos altos direto, tá? Então, eu pego aqui, dou uma viradinha, ó. E já subo aqui.
2 e 3. Agora, já vamos direto aqui, ó, no nosso segundo ponto baixo do próximo espaço, tá? E fazemos novamente mais 3. 1, 2 e 3. Ó. Então, a gente sempre vai fazer aqui nessa parte de cima, tá? Lembrando que a gente vai fazer aqui aonde tá o ponto baixo sozinho, tá? Não vamos pegar aonde tá o ponto alto. E quando a gente for fazer essa parte aqui, a gente vai pegar aqui, fazemos 3 e já viemos aqui e fazemos mais 3, tá? Pra ficar aqui bem certinho, tá? Outra coisa que eu esqueci de contar, né, gente? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuamos com 10 motivos. Então, vamos continuar, gente, a nossa última carreira de babados, tá? Continuamos com os 10 motivos aqui também. E aqui em cima também vamos fazer mais 10 motivos iguaizinhos aqui, tá? Lembrando que é da mesma forma, gente, aqui embaixo. Precisamos ficar com esse pontinho aqui entre cada motivo, tá certo? Vou finalizar aqui minha carreira e já volto com vocês pra gente iniciar a parte do forro e depois o nosso fecho. Então, meus amores, finalizei aqui as carreiras de babado, tá? Pra vocês verem, fica bem certinho, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês, seguindo aí as minhas informações, as minhas diquinhas, vocês vão conseguir fazer também essa bolsa aqui, ó, pra vocês verem que linda. Quando ela fica totalmente completa, fica parecendo um babadinho mesmo, né? Ai, que lindo. Ó. Então, gente, deixa eu medir pra vocês verem com quantos centímetros que ficou agora, né? Então, aqui ficou com 19 centímetros, mais ou menos, né? 18 centímetros e pouquinho, quase 19 centímetros, tá? E agora a gente vai pro forro, como eu falei pra vocês. O forro eu vou mostrar pra vocês como se costura ele, tá? E mostrar também como que a gente consegue adaptar ele pra deixar um pouquinho mais baixinho. A primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é achar o meio da nossa bolsa. Você pode vir aqui, ó, pelo lado de dentro, né? Que a nossa base é retangular, e pegar bem no meio dessa parte do retângulo e subindo aqui, tá? Dos dois lados. Daí você dobra aqui. E a gente vira aqui o nosso trabalho, tá? E você olha aí pra ver se tá bem certinho no meio. Tá certo? Que a gente precisa aqui dessa parte do meio, principalmente pra gente pôr o forro, tá? A parte de trás, tá? Coloca aí bem na parte de trás. Presta bastante atenção. E agora vamos vestir o nosso forro aqui dentro. Deixa eu subir aqui um pouquinho vocês. Ó, a gente vai vestir aqui dentro, tá? Se você quiser já colocar um marcador, como falei. Os marcadores aqui nessa parte que a gente fez o vinco, tá? Só pra gente marcar que tá bem no meio, tá certo, ó? Então, gente, como eu falei pra vocês, vocês vão dobrar aqui bem bonitinho, olhar certinho se tá bem no meio. Por que que eu faço essa dobra, gente? Porque o forro, ó, ele tem a parte do avesso aqui, né, que a gente vai colocar dentro agora da bolsa, tá? A gente coloca aqui o forrinho, tá? E agora, gente, a gente vai medir o quanto que ficou pra fora, tá? Ó, aproveita e deixa aí, ó, o avesso do forro junto com o marcador para não correr isso daqui, tá? Ó, vocês façam uma medida aí. Ó, vai colocando dentro da bolsa, tudo bem certinho. E mede quantos dedinhos que tá fora, ó. Eu vou medir aqui 2 dedinhos para vocês dobrarem. Pode ser um pouquinho a mais, por quê? Porque a gente tem que deixar aqui pelo menos uma carreirinha, tá? Vou deixar essa carreirinha aqui, ó. Bem aqui, entre os pontinhos, entre as carreiras, entendeu? Então, a gente tem que deixar essa parte pra gente fazer a união do fecho, tá? Então, eu dividi aqui, né, gente, 2 dedinhos mais ou menos, tá? Ó,
Daí eu tiro o meu forro e eu dobro. Ó, pra vocês verem como que a gente faz. Eu dobro ele assim, ó. A gente faz essa dobrinha aqui, tá? Mas eu tenho que prestar bastante atenção pra ver se ficou a dobragem do tamanho certo, tá? Ó, a gente faz um vinco aqui, qualquer coisa você pode passar o ferro aqui também, tá? Mas a gente precisa desse vinco aqui, pra vocês verem. Tá? Acerta aí bem certinho a distância que a gente precisa, tá bom? Vê se não tá demais de um lado, vai medindo aí bem certinho, pra ficar o tamanho correto aqui da dobragem, tá certo? E faz o vinco pra ficar mais fácil. Aí a gente vai voltar na bolsa. Ó, então a gente vê o avesso com o avesso e sempre o bolsinho pra parte de trás, né? Na parte do avesso. E eu aplico aqui dentro da minha bolsa novamente, tá? Agora a gente faz essa parte pra ajeitar bem certinho, tá? Caso você não goste que fique sobrando, né, que fique mais fofinho o forro aqui, tá? Você pode aumentar essa parte da dobra, tá? Mas caso você não tenha problema com isso, é só descer aqui um pouquinho mais o forro, tá certo? Mas ó, pra vocês verem. Aqui. Então eu deixo só essa parte entre a nossa carreirinha livre, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Entre uma carreira e outra que a gente vai deixar livre. E depois a gente vai fazer embaixo, tá vendo? Essa é a vantagem, gente, de ter esse forro já pronto, que é bem mais fácil, tá? Então essa é uma outra forma de aplicar na sua bolsa. Não precisa ser somente utilizando o ponto baixíssimo, né? Porque tem pessoas que não gostam dessa parte do passante, né? Então vai ficar impecável o acabamento. Agora, eu só vou passar o alfinete aqui, tá? Vou medir aqui certinho, colocar aqui essa parte do vinco aqui junto com o marcador. Vou alfinetar tudo bem certinho aqui, deixando aquela parte que eu falei pra vocês, tá? E já volto aqui pra gente costurar. Então, pessoal, já alfinetei aqui tudo, tá? Ó, reparem bem que eu deixei essa alcinha de cima da carreira de baixo, tá vendo? Porque assim a gente não costura em cima, porque a gente precisa desses espacinhos aqui livres, como eu falei pra vocês, tá? Então vamos lá mostrar pra vocês como a costura, gente. É uma costura bem facinha, tá? Uma costura bem tranquila. Ó, eu vou... deixa eu ver por onde eu vou começar. Vou começar pelo cantinho, eu gosto de começar pelo cantinho sempre, tá? Ó, pra vocês verem. Só vou passar aqui essa parte, deixa eu baixar um pouquinho. Só vou passar essa parte aqui, que ela é um pouquinho mais grossinha, mas depois eu volto, né? Tem que fazer aqui. Como que eu faço, gente? A primeira coisa que eu faço é eu não entrar aqui direto, porque se eu entrar aqui direto, vai ficar um nozinho pra fora, né? Então, eu entro aqui primeiro, ó. Passo aqui por alguns pontinhos, tomando bastante cuidado pra não transferir lá na frente. E entro aqui no meu forro, tá? Pra vocês verem, eu gosto de deixar ele bem aqui em cima, porque assim ele fica bem fechadinho. Aí eu puxo tudo aqui e trago aqui pra cima. O segredo da aplicação de forro perfeita, gente, é chegar bem pertinho, ó. Quase no mesmo lugar de onde a gente tá saindo com o fio. Porque dessa forma não vai ficar aparecendo a linha, entendeu? Então, ó, eu levo lá pra trás, tá? Eu nunca faço assim, eu já dou uma entortadinha pra gente conseguir pegar mais espaço. Porque como a gente vai deixar bem pertinho, ó, pra vocês verem. Se a gente for fazendo de pouquinho em pouquinho, a gente nunca vai terminar, e não tem necessidade, sabe? Então, ó, pra vocês verem, eu entrei aqui, mas agora eu consigo, com a agulha, passar por dentro de duas perninhas do meu ponto. E eu já volto aqui no meu forro, tá?
Ó, pra vocês verem. Então, eu caminho uma quantidade boa, não caminho muito, mas não fica aparecendo. Então, a ciência é sempre chegar bem pertinho e já dar uma inclinadinha aqui com a minha agulha, tá? Tô fazendo dessa forma, gente, pra vocês conseguirem ver certinho, tá? Com bastante calma. Aqui. Ó. E agora, eu pego mais 2 perninhas aqui e já venho aqui no meu forro, tá vendo, ó? Ó, pra vocês verem. E o máximo que vai aparecer vai ser o sinalzinho aqui do meu fio, tá? Então, a gente vai fazendo dessa forma, lembrando que a gente não pode costurar nessa alcinha e nem aqui em cima, tá? Que temos que deixar esses espaços livres. Outra coisa que eu esqueci de mencionar com vocês é que quando você for fazer essa dobra e tiver faltando muito espaço, você pode cortar aqueles passantes. Lembra que a gente tinha um passante aqui? Lembra que a gente tinha os passantinhos aqui? Eu cortei pra não ficar aparecendo, né? Porque como a nossa bolsa é vazadinha, então é perigoso aparecer. Mas caso você esteja fazendo uma outra bolsa, que ela seja bem fechadinha, não tem problema, tá? E também vamos tomar cuidado pra não cortar mais do que o necessário aqui, tá bom? Então, a gente vai fazer essa costura, gente, com bastante cuidado, bastante paciência, por toda a nossa volta, tá? E quando a gente finalizar, a gente faz aquele acabamentinho com o nó de tecelão e já vamos pro nosso fecho. Então, pessoal, ficou assim o nosso forrinho, ó, pra vocês verem. O acabamento ficou bem perfeitinho, tá? Deixei ainda, mantive aqui as marcações, tá? Que a gente pode utilizar agora pra colocar o fecho. Mas olha pra vocês verem como o acabamento fica impecável. Dessa forma que eu mostrei pra vocês. Depois é só arrematar, gente. Do mesmo jeito que a gente arremata qualquer coisinha com o nó de tecelão, tá bom? E vou manter aqui os marcadores. Mas antes eu vou só, gente, tentar aqui, ó, deixar meio retangular conforme a nossa base, tá? Não precisa ser muito exato aqui não, tá? Mas é só pra gente conseguir depois aplicar o fecho, tá? Mas é só pra me mostrar pra vocês. Ó, o fecho já tá aqui, gente. Lembrando que a gente tem que fazer a limpeza no fecho também, tá? Pra ficar bem certinho esses furinhos bem limpinhos. E dessa vez, gente, eu vou aplicar de uma forma diferente. Na aula passada, eu fiz a aplicação do lado de fora, né? Deixei o fecho pro lado de fora. Lembra que a gente fez isso? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele pro lado de dentro, tá? Pra dar uma diferenciada aí na nossa bolsa, tá bom? E desse jeito não vai aparecer, né, gente? A costura em cima do fecho, tá? Então vamos ver se vai ficar melhor ou não. Mas você também, se você quiser fazer por fora, pode fazer por fora, tá bom? Ó, eu marquei aqui nos cantinhos, aqui, ó. Marquei bem aqui na divisinha. Vou marcar aqui desse lado também, que eu acabei esquecendo. Ó, marquei aqui na divisa, tá? Pra gente conseguir aplicar esse fecho bem aonde tá aqui o marcador da parte de crochê. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é que a nossa bolsa, como vocês já sabem, a gente tem 80 pontinhos aqui, certo? E o nosso fecho, ele tem 77, então vai ser poucas compensações que a gente vai fazer. A gente vai ter que fazer só 3, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês um jeito de fazer, gente, porque como nesse caso aqui a gente tem maior quantidade de pontos na parte de crochê, é mais fácil a compensação, porque a gente só vai pular. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Então vamos lá. Vou colocar aqui, tá bom, gente, na parte aqui de dentro, tá? Bem aonde tá o meu marcador, os meus 2 marcadores, ó. Tá vendo? Onde estão os 2 marcadores. Deixa eu só... Aí. Vou mudar a posição da câmera pra vocês conseguirem ver, tá? Então, pra vocês verem. E lembrando, gente, que a gente vai pegar, ó, bem aqui entre as carreiras, tá bom? A gente vai pegar entre as carreiras. Eu só vou vir aqui, gente, um atrás, tá? Tá vendo que eu vim um atrás? Porque a gente vai fazer essa compensação. Não vou precisar fazer o laçado inicial, tá? Só vou puxar aqui o meu fio. Só que antes eu já vou encaixar aqui, ó, na parte do meu fecho. Já vou tirar aqui essa parte, tá? Do marcador e já vou colocar aqui, gente, ó, no meu fecho, tá? Vou pegar o meu fio, deixar uma pontinha aqui, tá, gente? Pra depois a gente arrematar. E eu vou puxar aqui, ó, até eu passar aqui pra frente,
Lembrando que sempre esse pontinho fica um pouquinho soltinho, né? Por conta de que não fez laçado inicial. Mas depois a gente acerta, tá? Ele fica um pouquinho folgado, mas depois a gente consegue acertar. Como que a gente vai fazer, gente? A gente vai fazer essa compensação de pontos, ó, a gente vai pular um espacinho. Quando eu for fazer a compensação, né, que nesse caso são só 3, se você utilizou um fio mais fino aí pra fazer essa parte da bolsa, teve que ajustar na parte de baixo, você vai ter que fazer mais compensações, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. O que vocês podem fazer, ó, aqui eu vou fazer minha primeira compensação. Eu posso pular, ó, eu não entro aqui, eu venho no próximo, tá? Eu venho aqui no próximo, mas eu entro no próximo buraquinho aqui, tá? Eu não pulo aqui, eu só pulo um pontinho na parte de crochê, porque nesse caso, a parte de crochê é a parte que tem mais pontos do que o fecho, tá? E eu fecho aqui, tá? Ó, daí a gente ajusta, né? Por conta do fiozinho ali, a gente ajusta. E agora, gente, eu vou fazendo ponto, aqui, ó, ponto sobre ponto, tá? Ó, deixar mais soltinho, né? Porque eu não quero que repuxe aqui. Ó. Que eu já vou fazer mais uma, ó. Eu pulo esse e venho no próximo, tá? E pego o próximo buraquinho do nosso fecho. Lembrando que no fecho a gente não vai pular, tá certo? Ó, pra vocês verem. Dessa forma fica bem certinho, vai ficar essa parte aqui do ponto baixíssimo na frente e também vai ficar como um detalhe, tá bom? E vai ficar bem bonito. Agora, gente, eu já fiz 2 e agora a minha próxima eu vou fazer somente aqui no meu marcador desse lado de cá, tá? Então, eu vou continuar aqui caminhando com ponto sobre ponto, lembrando para tomar cuidado para não pular enganado, porque essas compensações, no meu caso, a gente vai fazer somente 3, tá? Então, eu vou seguir aqui dando sequência até chegar no marcador e já volto com vocês. Ótimo. Então, meus amores, ó, pra vocês verem como vai ficando, tá? Pro lado de fora, como falei pra vocês, caso vocês queiram fazer do lado de dentro, é a mesma coisa, é a mesma ciência, a única coisa é que você vai passar essa parte dos furinhos pro lado de fora, tá? Então, ó, cheguei aqui novamente no meu marcador, ó. Cheguei aqui novamente no meu marcador. E agora, gente, eu tô no marcador do lado lá de baixo também. Só que tá vendo que ele tá um pouquinho pra frente? Então, aqui, gente, é tranquilinho. A gente só vai fazer aquela compensaçãozinha mesmo, tá? A gente só deixa aqui marcado pra gente ver aonde a gente tá trabalhando, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu solto um pouquinho aqui minha laçada, pulo um espacinho e vou no próximo. Mas embaixo, como eu falei pra vocês, a gente não vai pular nenhum espacinho, tá? Então, aqui eu já laço o meu fio e já faço o meu ponto baixíssimo, tá? E continuamos, tá bom, minha gente? Continuamos aqui, ó, fazendo ponto sobre ponto, sem pular nenhum espacinho, tá certo? E agora vamos continuar, tá bom, minha gente? Fazendo dessa forma, tá? Tomando cuidado, como eu falei pra vocês, pra não pular espaço que não é pra pular, tá? Vou finalizar aqui essa minha costura e já volto com vocês pra gente só colocar a alça aqui e mostrar o resultado final pra vocês. Então, meus amores, ó como ficou a nossa bolsa. Gente, que escândalo que ficou essa bolsa. Subi aqui pra vocês conseguirem ver. Gente, ficou um luxo, tá? Ficou um luxo. Olha que lindo! Vocês têm noção dessa lindeza que ficou? Ó, o fundo, tudo bem certinho, tá? Ó, o fecho eu arrematei na parte de baixo, tá bom, gente? Os fiozinhos que sobram a gente arremata na parte de baixo. É só pra vocês verem como fica lindo. O forrinho aqui, ó. A gente sabe que essa aqui é a parte de trás, né? Depois a gente só aplicar a etiqueta. E agora vamos colocar aqui a argolinha. Ó, eu coloco aqui uma na frente e outra atrás, tá? Pra não ficar penso. Então a gente coloca aqui. Coloquei uma aqui na parte da frente, bem na quina, tá? E daí a outra aqui na parte de trás, ó. Só que a gente tem que intercalar, tá? Não tem como deixar no mesmo lado. Daí pega a mesma quantidade de pontos, tá? E na mesma direção também. Aqui. 1, 2, 3. Pronto.
Vocês soubessem a minha felicidade, gente, de ter feito essa bolsa, né? Não tô nem acreditando que foi eu que fiz. E é só aplicar a alça, tá? Então, pra vocês verem. A gente aplica aqui a alça. E fica perfeito. Vou dar uma ajustadinha aqui. Só pra ficar menorzinho. Depois eu vou fazer as fotos. Ó, pra vocês verem como é uma maravilha a alça com regulagem. Gente, você regula o tamanho, né? A sua cliente vai ter essa opção aí. Não precisa se preocupar em pedir medida do tamanho da alça que a cliente quer, nem nada disso, ó. Pois é só ajustar o tamanho da alça. E fica assim a nossa bolsa, gente. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Demorou um pouquinho pra mim gravar, gente, porque vocês estão vendo a loucura que tá aqui. Aqui na minha casa também, que a gente tá fazendo obra, mas o vizinho também, a obra é bem de frente com o ateliê. Então tá fazendo bastante barulho, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, comentar o que você achou. Se inscreve no canal pra você ficar por dentro de todas as aulas que eu postar aqui, tá bom? Beijão, meus amores, até a próxima aula.